Fazer o deploy de uma aplicação nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando você não tem o domínio das ferramentas, quando você não conhece a fundo como que funcionam os processos. E eu confesso que eu, como desenvolvedora, muitas vezes já apanhei para fazer o deploy de uma aplicação. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer o deploy de uma forma rápida e simples, utilizando o GitHub Actions para construir uma pipeline onde a gente consiga fazer o deploy de forma automatizada na EC2 e também utilizando o Docker para construir uma imagem do nosso projeto, colocar na EC2 e conseguir fazer todo o fluxo que a gente precisa para, enfim, ter a nossa aplicação em produção. Então, se você quer saber como, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai aprender a colocar a nossa aplicação em produção utilizando o GitHub Actions. Então aqui, ó, eu tenho essa aplicação que eu criei, que é uma aplicação bem simples utilizando o Spring Boot. E aqui, a única coisa que eu faço é um cadastro de livros e a consulta de todos os livros que eu tenho nesse meu repositório, tá? Eu tô utilizando aqui o Postgres para a gente fazer o cadastro. Deixa eu startar aqui a minha aplicação. Para a gente ver, tem a aplicação aqui rodando. E aqui, então, eu tenho o cadastro, né, dos meus livros. Posso vir aqui, deixa eu criar aqui um livro. Deixa eu ver aqui. Tô olhando aqui pros meus livros. Opa, deixa eu colocar aqui. Só pra gente ver que está funcionando, né? Não coloquei nenhuma validação aqui, né? Se o livro já existe, porque não é esse o objetivo, mas a gente tem aqui o cadastro de livros. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Essa minha aplicação, ela já tá lá no GitHub, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui, ó, nesse meu repositório, que é o que você vai precisar. Você vai precisar que a tua aplicação esteja ali já no GitHub para você conseguir ter acesso ao GitHub Actions, beleza? E o que a gente vai precisar também? A gente vai precisar de uma instância lá na EC2 para a gente conseguir colocar a nossa aplicação lá. A nossa instância, ela precisa ter o Docker, porque a gente vai utilizar o Docker para subir uma imagem dessa nossa aplicação ali pro Docker Hub, né? Construindo uma imagem, depois a gente vai fazer ali a instalação dessa nossa imagem, tá? Eu tô utilizando aqui uma instância que eu já tinha criado para eu não precisar ficar criando nenhuma outra instância. E eu já tenho aqui o Docker instalado nessa minha instância, tá? Se você não sabe como instalar o Docker, como configurar isso, se você quer saber como criar ali um passo a passo do zero, né? Criando a sua EC2, fazendo a instalação do Docker, deixa aqui embaixo também um comentário, né? Quem sabe também já não faça um vídeo explicando como criar aqui essa sua instância, beleza? Mas é importante que você tenha ali o Docker instalado nessa sua EC2. E o que eu coloquei aqui também? Como a gente vai precisar de um banco de dados, para eu não ter que construir ali, não criar um RDS, por exemplo, né, para fazer o gerenciamento do banco de dados, eu já tenho aqui um banco de dados rodando, tá? Eu já coloquei aqui um banco de dados para a gente utilizar. Essa minha instância aqui do meu banco de dados, ele já está disponível também para eu usar de forma externa, beleza? Eu já liberei aqui essa porta 5432 para eu conseguir fazer o acesso, porque a gente vai utilizar esse mesmo banco de dados aqui para a gente conseguir ter ele dentro da nossa aplicação. Então, o que eu vou começar fazendo aqui na minha aplicação? Deixa eu minimizar aqui. Aqui dentro da minha aplicação, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar ela de .github. E aqui dentro eu vou criar uma outra pasta chamada Workflows, tá? Então, quando a gente trabalha com o GitHub Actions, a gente consegue construir vários workflows, né? Então, por exemplo, eu posso ter um workflow só para desenvolvimento, para uma branch, por exemplo, de desenvolvimento. Eu posso ter um workflow para uma branch de stage, enfim, a gente pode ter diversos workflows aqui para serem executados na nossa aplicação. E eu vou começar construindo aqui, eu vou chamar aqui como prod.yaml, tá? A gente vai construir, então, uma action para colocar a nossa aplicação em produção, por exemplo.
E eu tenho também aqui, deixa eu vir aqui em Extension, eu tenho aqui uma extensão que é do GitHub Actions, tá? Que ela facilita um pouquinho para a gente conseguir construir ali a nossa pipeline. Então, a primeira coisa aqui, eu preciso dar um nome para nossa aplicação, para o nosso GitHub Actions. Eu vou colocar aqui como Deploy Application YouTube ou algo do tipo, tá? Aqui eu preciso definir quando que eu quero executar essa minha pipe, né? Quando que eu quero que todo esse fluxo seja executado. No caso aqui, eu vou falar que eu quero que ele seja executado, que esse meu GitHub Action seja executado quando eu fizer um push dentro do meu código, né? Então, quando eu fizer ali git commit, git push, né? Esse meu código ele vai ser refletido ali no GitHub, e aí sim eu quero que o GitHub Actions execute tudo que eu tenho aqui. Então, eu vou falar para ele, olha, quando eu fizer um push, e aí eu preciso definir em qual branch eu quero que ele execute isso. Por quê? Porque a gente pode, na verdade aqui é branch, né? Aqui a gente pode ter diversas branches, né? Então a tua aplicação pode ter uma branch main, uma branch develop, uma branch QA, enfim, pode ter diversas branches. Eu quero que esse meu GitHub Actions especificamente seja executado na minha branch main. Então eu vou passar aqui que eu quero que ele seja executado na minha branch main, tá? E aqui um ponto importante, como a gente está trabalhando com o YAML, a gente precisa fazer de forma tudo identada aqui, então respeitando todos os espaços, tudo certinho, tá? E agora aqui eu vou começar a definir os meus jobs, né? Então tudo que eu quero que seja executado quando eu der um push na minha branch main. Então a primeira coisa que eu vou executar é o build da minha aplicação. E aí aqui eu preciso passar esse runs on, tá? Que é basicamente o que eu quero ali, aonde que eu quero que o meu GitHub Actions faça esse build da minha aplicação. No caso aqui, eu vou falar para ele que eu quero que ele execute no Ubuntu Latest, tá? Ah, Dani, isso daí você tirou da sua cabeça? Não, tudo isso aqui é a documentação do próprio GitHub Actions, tá? Bom, agora que eu já defini, né, aonde que eu quero que ele execute, eu vou passar aqui quais são os steps que eu quero que ele faça, né? Qual que é o passo a passo que eu quero que ele faça. Então, a primeira coisa aqui que eu vou falar para ele, olha, eu quero que você faça um checkout do meu código, né? Então, basicamente, ele vai estar pegando ali o meu código, né? Tudo que a gente tem ali dentro desse meu GitHub, e ele vai estar colocando ali para dentro dessa máquina que ele vai criar ali pra gente, tá? E o que eu quero que ele use, tá? Aqui nesse uses, a gente pode utilizar algumas actions que o próprio GitHub Actions já passa ali pra gente, que tem, dentro dessas actions, tem alguns passo a passo que o próprio GitHub ele vai fazer, tá? Então, eu vou falar aqui pra ele que eu quero que ele utilize o actions /checkout na versão 3, beleza? E aqui existe, se eu não me engano, tá na versão 4, mas eu vou utilizar a 3, que pra mim é mais garantido, beleza? E aqui, como a gente está utilizando essa extensão aqui do GitHub, ele já vai dando alguns erros aqui, né? Ele vai falar, olha, unable to resolve actions checkout v repository not found. Por que checkout? Por que ele não está encontrando? Ah, porque faltou um enter. Então agora ele já parou de dar o erro. Bom, aqui tem alguns passo a passos que a gente vai precisar fazer. Mas para a gente ver se já está refletindo, o que eu vou fazer aqui? Vou parar a minha aplicação e vou pegar o que eu tenho aqui, tá? Vou dar um git add, porque não tem muita coisa, só esse meu YAML. Vou dar aqui um commit, um git commit -m, vou colocar inserindo GitHub Actions. E aí vou dar um git push aqui. Beleza, a gente já fez o push ali da nossa aplicação. Se eu dou um reload aqui, ele já colocou o meu GitHub Actions e perceba que ele ficou aqui com esse negocinho laranjinha, né? O que significa isso?
significa que eu tenho uma action aqui rodando, né? E para eu ver qual action que tá rodando, eu posso vir aqui em cima, clicar em Actions, e aí ele vai executar aqui para mim. Eu consigo ver todas as actions que já rodaram ou que estão rodando, né? Se eu clicar aqui em cima, ele vai mostrar para mim todos os jobs e se deu sucesso e se deu erro. No caso aqui, a gente só tem um, que é o build, e perceba que ele vai fazendo ali todo o passo a passo de dentro do meu build, né? Então, setup job, checkout code, que foi ali o que a gente colocou, né? E aí ele tem ali o passo a passo. Então, a gente já viu que o nosso GitHub Actions, ele já tá funcionando, né? Fiz um push na minha main e ele já tá funcionando, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai continuar o nosso código. Depois que ele fizer o checkout, que ele pegar ali o código para colocar ali dentro desse Ubuntu Latest, eu quero que ele faça um setup do Java, né? Então ele vai pegar, como a gente está utilizando ali uma máquina, como se fosse uma máquina Ubuntu, eu quero que ele faça ali todo o setup, que ele rode as minhas dependências e tudo mais que a gente vai ter, tá? Então vou falar para ele utilizar o actions /java, setup Java, setup-java na versão 3, tá? E aqui, pra gente encontrar quais são as actions, deixa eu ver aqui, repository, GitHub Actions Repository, e aqui a gente tem todas as actions que a gente pode utilizar, né? Então, a gente tem deploy de pages, runner, que a gente vai ver daqui a pouco, parará, e a gente tem alguns setups aqui, né? Quando a gente está trabalhando com algumas linguagens, tem Python, Node, por aí vai, e a gente tem esse setup Java, né? E aqui ele mostra pra gente o que a gente pode utilizar. Então, a gente tem aqui, ó, o setup. E a gente precisa passar alguns parâmetros, né? Que é qual que é a distribution que a gente quer utilizar, qual que é a versão do Java que a gente está utilizando, beleza? Então, eu vou passar aqui para ele um if, exatamente da forma que está aqui, tá? Vou passar aqui uma distribution, que vai ser Temurim. E aqui eu preciso passar a versão do Java. Não tem aquela vírgula. Espera aí que eu já vou remover. Deixa eu ver o que mais que a gente vai precisar. Acho que aqui a gente não precisa desse Hello World aqui, porque a gente ainda precisa fazer alguns passo a passo. Então, a gente pegou o nosso código, pediu ali para ele configurar o Java. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o build do projeto, né? Então, build project. E aqui, o que eu vou falar para ele fazer? Bom, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que ele tem aqui, né, esse run. Então, a gente pode tanto pedir para ele utilizar alguma action específica, né? Como a gente também pode pedir para ele executar algum comando ali dentro da nossa máquina, né? Como esse nosso actions aqui, ele disponibiliza uma máquina com Java, eu vou pedir para ele rodar um Maven da minha aplicação. Então, eu vou falar, olha, dá um Maven clean install. Como eu não tenho nenhum teste, eu vou dar aqui um -d skip testes para ele não rodar nenhum teste, beleza? Então, fizemos ali o checkout da nossa aplicação, ele pegou uma máquina ali com Java e ele construiu, fez o build ali do nosso projeto. Depois que ele fez o build do nosso projeto, o que eu vou fazer? Bom, imagina que a gente está rodando ali dentro dessa nossa máquina, né? Quando a gente faz o Maven Clean Install, ele vai construir ali pra gente um .jar aqui dentro dessa nossa pasta target, né? Inclusive, deixa eu rodar aqui. Se eu der aqui um Maven Clean Install -d skip testes. Se bem que eu nem precisava desse -d porque eu não tenho nenhum teste. Ele vai rodar aqui para mim e ele vai gerar esse .jar, beleza? Qual que é a ideia aqui agora? Criei esse meu .jar, o
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu ponto jar e eu vou subir para o meu Docker Hub para construir uma imagem desse meu Docker jar. E aí, com esse meu ponto jar criado ali no meu Docker Hub, né? Eu vou pegar essa minha imagem e vou colocar ali para minha EC2, beleza? Então, até aqui, a gente só fez tudo meio que virtualmente ali pelo GitHub Actions, tá? Então, agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar esse meu ponto jar e jogar para uma imagem no meu Docker Hub. Só que para eu fazer isso, eu preciso criar aqui o meu Dockerfile com as minhas instruções para ele criar essa minha imagem, tá? Então, eu vou passar aqui algumas instruções, vou falar para ele que eu quero utilizar o Eclipse. Deixa eu ver se ele vai dar aqui qual que é a minha image base. Eclipse, download, Temurim, opa, Eclipse, meu Deus, Temurim, e eu vou pedir para ele utilizar a versão 17 OpenJDK, deixa eu ver aqui, acho que é só JDK Alpine, tá? Então, essa vai ser a nossa imagem base para ele construir a imagem da nossa aplicação. E eu vou falar para ele que o nosso workdir vai ser o /app. Vou pedir para ele copiar esse meu ponto jar, tá? Só que para a gente não ficar com esse snapshot aqui e tudo mais, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui versão 1.0.0. Aqui, dá um yes, pronto. Então, vou pedir para ele copiar o que eu tenho ali dentro do meu target, que é o deixa eu ver se consigo, deixa eu pegar aqui aqui, ó, vou pegar esse nome aqui, /deploy GitHub Actions traço, né, 1.0.0, que é a versão ponto jar, tá? Dani, da onde que você pegou isso? Bom, vamos lá, deixa eu comentar. Acho que eu não consigo. Consegui. Deixa eu rodar novamente aqui o MVN Clean Install, só para você ver. E ele já mudou aqui, ó, porque eu mudei aqui o nome do meu POM, tá? Ele já muda aqui para esse nome, que é exatamente esse que a gente vai colocar aqui, tá? Então, eu vou querer que ele pegue esse meu arquivo que está aqui no meu target, barará. Vou copiar e vou falar para ele construir um arquivo, né? Um ponto jar com esse nome aqui que eu defini, beleza? E eu vou pedir aqui para ele dar um expose na porta 8080, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou colocar aqui na 8080. Vou colocar na 8081. Eu vou deixar na 8080, senão vou precisar fazer um monte de coisa. Enfim, vou deixar nessa default aqui 8080, tá? E aqui eu vou passar alguns comandos para ele. Então, eu vou falar, olha, eu quero que depois disso você execute o java -jar e você vai executar esse meu jar criado aqui, beleza? Então, isso é o que a gente precisa para ele construir a nossa imagem. Então, o nosso Dockerfile já está pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no nosso YAML para a gente terminar os nossos steps ali. Então, depois que ele fez o build do nosso projeto, a gente vai precisar fazer o login no Docker, tá? Aqui, na verdade, é no Docker Hub, tá? Então, para isso, você vai precisar ter uma conta configurada aqui no Docker Hub, tá? hub.docker.com, que é feito de forma gratuita também, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai fazer o login no Docker Hub. E aí, eu vou rodar o comando docker login -u. E aqui, eu vou passar algumas credenciais, que é o quê? O username do meu Docker, que eu quero que ele faça o login, e a minha senha, que eu quero que ele faça o login, tá? E aonde que eu vou colocar essas minhas credenciais?
A gente vai colocar essas nossas credenciais dentro do nosso GitHub. Então, se eu vier aqui no meu GitHub, dentro do meu repositório, aqui em Settings, eu tenho aqui, ó, esse meu Secrets and Variables, que está dentro de Security. Eu posso vir aqui em Actions e aqui eu vou colocar as credenciais que eu quero utilizar. Então, eu posso criar uma credencial que eu vou chamar de Docker Username, e aí eu vou passar o meu username e vou criar uma outra que vai ser o meu Docker Password e que eu vou colocar aqui para você não descobrir a minha senha, óbvio, né? Vou adicionar e ele já está criado aqui, beleza? Então a gente já está com as nossas secrets ali dentro do GitHub Actions. Agora, para a gente colocar essas secrets aqui dentro do nosso YAML, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar aqui o cifrão, chaves, vou colocar aqui, ó, secrets, ponto, e qual que é a secret que eu quero utilizar, que no caso é o Docker Hub Username. Perceba que como eu tô ali com a extensão, ele já puxa as actions que eu tenho ali, as secrets que eu tenho disponível, né? Uma coisa super bacana. E aqui eu vou passar o "-p", que é a minha senha, que tá dentro de secrets.dockerpassword, beleza? Então isso daqui vai fazer com que ele se logue ali no meu Docker Hub. A partir do momento que ele se logou no meu Docker Hub, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um build dessa minha imagem, né? Desse meu projeto. Então, build Docker Image, e eu vou rodar aqui alguns comandos. Nariz coçando. Vou falar para ele rodar o Docker Build -t, e aí eu preciso passar qual que é o nome da imagem que eu quero que ele rode. Então, eu preciso passar qual que é o nome do meu usuário, tá? Então, vou passar o nome do meu usuário, qual que é o nome da imagem que eu quero que ele crie. No caso, eu vou passar aqui esse deploy GitHub Actions, tá? E vou falar para ele colocar na raiz da pasta que ele tá, beleza? Então, esse Docker Build, ele vai construir a nossa imagem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa imagem que ele criou do meu projeto e subir ali para o Docker Hub. Então, eu vou colocar aqui um push image docker. E eu vou rodar aqui um Docker push e vou passar qual que é a imagem que eu quero que ele faça o push. Beleza? Tranquilo até aí? Então, só pra gente ver, vou dar um reload aqui. Vamos aguardar. Deslogou. Vamos aguardar. Então, eu não tenho essa minha imagem aqui, deploy, parará, aqui dentro do meu GitHub, do meu Docker Hub, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Para a gente ver se está funcionando esse Dockerfile com o YAML, eu vou adicionar tudo aqui. Dani, você está dando um git add? Não tem problema. Criando Dockerfile. Vou dar aqui um git push. Beleza, fiz o git push. Vou voltar aqui nas minhas actions. Ele já colocou aqui, ó, criando Dockerfile. E eu vou expandir aqui para ver o que ele tá fazendo. Enquanto isso, vou me hidratar. Bebam água. E ele finalizou aqui o nosso build, tá? Então, olha só. Ele fez aqui o login no Docker Hub. Ele fez o build da imagem. Para a gente ver se funcionou, vou dar aqui um reload. E a imagem tem que estar aqui. E a imagem está aqui no nosso Docker Hub. Então, até aqui funcionou, show de bola. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa pegar essa nossa imagem e jogar lá na nossa EC2, beleza? E aí existem algumas formas que a gente pode fazer, existem algumas actions que faz esse serviço pra gente,
Mas existe um carinha chamado, se a gente vier aqui em Settings, Actions, existem uns runners, né? Que é basicamente, é como se fosse aplicações que a gente coloca dentro da nossa EC2 para que o nosso repositório ele consiga se comunicar com a nossa EC2, tá? Então, não somente com a nossa EC2, né? Ele é como se fosse um agente, ele é um agente que fica rodando dentro da nossa máquina e se comunica com o nosso repositório. Então, vou dar aqui, ó, um New Self-Hosted Runner, tá? Como eu estou utilizando o Linux lá, eu vou dar aqui um Linux. E aí, deixa eu ver, eu acho que ele, como eu já tenho aqui uma instância não, eu já tenho aqui esse diretório, deixa eu ver aqui o que eu vou conseguir fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que eu consigo a partir desse configure aqui, para eu não ter que remover aquele que tem lá, porque eu já tenho um runner funcionando lá. Então, deixa eu ver aqui. Actions Runner. Mas aí é só você seguir esse passo a passo aqui, tá? Deixa eu ver se consigo configurar, senão a gente... Cannot configure because... Tá, então deixa eu remover aqui para não precisar criar outra instância e eu já volto. Bom, e depois de apanhar aqui um pouquinho, então consegui remover o que eu precisava e agora vamos continuar aqui, tá? Já dei aqui um config. Então ele vai perguntar qual que é o nome do grupo que a gente quer colocar. Eu vou deixar no default, então só vou dar Enter. Ele vai perguntar qual que é o nome do runner que eu quero colocar. Eu vou colocar aqui, no caso, AWS-EC2, beleza? Vou ir dando Enter aqui para ele colocar tudo default e ele vai falar que o runner foi adicionado com sucesso e vai perguntar qual que é o nome do work que a gente quer adicionar. Então, vou deixar aqui esse underline worker, que é o default, e vou dar aqui um Enter e ele vai mostrar que as configurações foram salvas com sucesso. E agora, então, a gente precisa rodar esse nosso runner. Então, eu vou executar aqui esse .run.sh para ele rodar esse meu runner. .sh. E ele falou que já se conectou ali com o nosso GitHub, né? Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mais um step no nosso YAML para que o nosso repositório faça a comunicação ali com esse nosso runner. Então eu vou pegar aqui no meu YAML, deixa eu minimizar aqui. Eu vou criar aqui mais um step, na verdade aqui agora... Depois que eu fizer o build, eu vou falar para ele que eu quero fazer um deploy. Eu vou colocar aqui que eu preciso que esse meu build esteja finalizado, que tenha dado tudo ok, né? Senão não tem sentido. E aqui eu vou passar o que eu quero que ele rode. Então eu vou dar aqui um runs on e eu vou passar... Se a gente voltar aqui no GitHub, ele falou pra gente, olha, runs on self-hosted, né? Então ele vai falar, olha, usa esse self-hosted runner, que é o que a gente vai passar aqui no nosso YAML. Então, eu vou falar que eu vou utilizar esse self-hosted, tá? Para ele conseguir fazer ali a comunicação com o nosso runner. E aqui, eu vou passar alguns steps para ele. Então, o primeiro step que eu vou falar é, olha, eu quero que você pegue essa imagem que eu subi no meu Docker Hub, eu quero que você faça um pull para dentro da minha EC2. Então, eu vou colocar aqui, ó, pull image from Docker Hub e vou falar para ele utilizar o comando docker pull e vou passar aqui qual o nome da imagem que eu quero que ele coloque dentro da minha EC2, que é image, né? Depois que ele fizer o pull dessa minha imagem, eu quero que ele rode o meu container. Então vou dar aqui, ó, run docker container e vou passar quais informações que eu quero que ele rode. Então, vou passar aqui, ó, docker run -d para ele rodar em background, -p
e vou mapear as portas, né? Então, quero que ele utilize a porta 8080. E vou passar aqui qual que é o nome da imagem que eu quero que ele instale dentro desse meu container, né? Eu vou passar aqui -name. E o nome da minha imagem, na verdade aqui eu só fiz o pool dela, né? Deixa eu ver aqui qual que é o nome, na verdade o nome da minha imagem não, o nome do meu container. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó, deploy GH Actions. E aí sim, qual que é a imagem que eu quero que ele utilize, tá? E aqui eu vou pedir sempre para ele pegar a última versão, então eu vou passar aqui esse latest, tá? Então ele vai fazer o pool ali da minha imagem e ele vai construir um container baseado nessa minha imagem aqui. Eu vou dar aqui um git add, git commit, criando deploy. E vou dar aqui um git push, vou voltar aqui e vamos aguardar aqui as minhas actions rodar. Vou acessar aqui para a gente ir olhando o que está acontecendo. Então ele está fazendo aqui o build da nossa imagem, né? Tá fazendo todo aquele processo que a gente tem ali dentro do build. E depois que ele finalizar esse build, se der tudo certo, aí ele vai rodar aquele nosso deploy, né? Então ele tá finalizando aqui, ó, deu tudo certo. Ele tá começando ali o step do deploy, né? Então ele tá fazendo aqui, ó, o setup job, né? E tá fazendo agora o pull da imagem e rodando ali o nosso container, né? Então olha só que legal, ele completou aqui. Agora vamos lá na nossa EC2 para ver se deu tudo certo. Então vou acessar aqui. Só que aí agora, como ele tá com esse meu runner rodando, eu vou parar aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um sudo docker ps e o nosso container não tá rodando. Por quê? Deixa eu dar um sudo docker logs e passar aqui o nome do nosso container. E olha só, ele vai falar que a conexão foi recusada. Por quê? Se a gente vier aqui no nosso application properties, cadê? Source, main resource, application properties, a gente está falando para ele acessar o localhost, né? Mas as nossas credenciais não estão no localhost, né? Imagina que a gente vá acessar esse nosso banco de qualquer outro lugar. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou transformar essas minhas credenciais que eu coloquei chumbado no código, eu vou transformar em variáveis de ambiente para eu pegar de lá do meu GitHub Actions, por exemplo. Então aqui eu vou falar que eu vou utilizar um database username. Aqui eu vou utilizar... o database password. Isso daqui eu poderia colocar local aqui na minha máquina, né? Enfim, da forma como eu desejo. E aqui eu vou colocar... deixa eu só deixar copiado aqui para facilitar minha vida depois. E aqui eu vou colocar um database URL. Beleza? E agora eu vou criar essas credenciais ali no meu GitHub, tá? Por quê? Qual que é a ideia aqui que eu vou fazer? Só pra gente entender. No momento que eu pedir para ele criar o meu container, né? Quando eu der aqui um docker run, eu vou passar essas minhas variáveis para dentro do meu container para minha aplicação conseguir ter acesso, tá? E aí essas variáveis eu vou pegar ali do meu secrets, do meu GitHub, beleza? Então eu vou vir aqui em secrets, actions e vou adicionar algumas credenciais. Então deixa eu pegar aqui no meu application properties. E aí aqui eu vou colocar as credenciais que é ali do meu container ali que eu tenho do meu banco de dados. Aqui você pode colocar as credenciais do seu banco de dados, tá? Desde que tenha acesso ali. Eu coloquei uma senha bem fácil porque depois eu vou estar removendo esse container aqui, tá? Então não adianta você tentar acessar.
e vou passar aqui o database URL. E aí aqui, vou fazer o seguinte, deixa eu só ver qual que é o IP aqui da minha instância, que é esse aqui. Deixa eu trocar aqui. Show. Cadê aqui? Adicionei aqui a minha secrets, tá? Então, eu tenho meu password, URL e username. E agora, antes de eu fazer, né, de eu atualizar aqui, eu vou vir aqui no meu YAML, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero que você crie esse meu container, mas eu quero passar algumas variáveis para dentro desse meu container. E o que que eu vou passar? Eu vou passar exatamente o nome que eu coloquei aqui nos meus properties, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou ter um database username, que vai estar dentro de secrets, database username. E ele não atualizou porque eu ainda não fiz ali o push, né? Eu vou ter também um database password, que vai estar dentro de secrets, database password. Deixa eu colocar minha câmera aqui para ficar mais fácil. Opa, aqui eu preciso passar um "-e". Toda vez que eu vou passar um novo environment, eu preciso passar aqui o "-e", tá? E eu vou passar por fim aqui o database URL, que tá dentro de secrets, database URL, beleza? Porém, aqui, o que que eu preciso fazer no meu password? Como a minha senha, ela pode ter caracteres especiais, e aí se tiver caracteres especiais na sua senha, o Docker, ele não vai conseguir substituir. Para isso, eu vou colocar toda a minha senha entre aspas, tá? Por quê? Para informar que o que eu tenho aqui dentro do meu password é um texto. E aí sim, o Docker, ele vai conseguir converter para texto, beleza? Show! Vou adicionar tudo isso aqui, vou colocar aqui, criando deploy, git push. E vamos aguardar aqui, enquanto ele vai criando aqui o deploy. Enquanto ele vai criando o deploy, eu já vou preparar aqui o meu API Dog. Vou criar aqui um environment, que eu vou chamar aqui de AWS. Vou colocar aqui GitHub Actions. E o IP é esse IP aqui. Então, http // o IP 8080. Um save, dá um close. Show. E aí agora eu vou utilizar isso daqui. O build foi finalizado com sucesso e agora ele está fazendo aqui o deploy. Então, start deploy, né? Wait for a runner. Um ponto importante aqui. Lembra que a gente parou aqui o meu action runner? Então, o que que eu preciso fazer? Eu não vou ficar toda hora dando aqui um run.sh, né? Se eu der um ls aqui, perceba que ele tem aqui esse svc.sh, tá? Então, eu vou dar um svc.sh install. Preciso estar como sudo. E agora eu vou dar um svc start. E agora ele vai ficar executando ali sem eu precisar dar um run.sh, né? Vamos ver se ele vai conseguir pegar automaticamente. Show, ó. Como a gente já startou ali o nosso runner, ele já tá rodando aqui. Run Docker, o que ele deu aqui de errado? Ele deu conflito, porque ele vai falar, olha, o container já existe. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso falar pro meu YAML que antes dele criar um novo Docker, eu quero que ele remova o meu Docker container que já existia, porque senão ele não vai conseguir sobrescrever, né? E aí eu vou falar para ele, ó, rod um docker rm-f, passando o nome do meu container, que é, deixa eu ver qual que é o nome que eu coloquei aqui no meu container, que eu já esqueci, deploy GitHub
Actions. E agora sim. Commit, remove docker container. Vou dar aqui um git push. Agora vamos aguardar novamente. E agora ele finalizou aqui. E vamos ver se ele tá rodando. Vamos dar um clear aqui. Docker PS. E agora o nosso container tá aqui rodando. Então, teoricamente já tá funcionando. Agora, pra gente ver se tá funcionando, eu já tô utilizando aqui esse meu GitHub Actions. Vou dar um send. E ele retornou aqui porque eu já tinha criado um livro nesse meu banco, né? Vou criar mais um livro aqui no meu banco. E se eu volto aqui, ele tem aqui os 2 livros que a gente criou. Então, olha só que interessante, né? A gente colocou a nossa aplicação no GitHub Actions e óbvio que aqui a gente poderia colocar outros steps, né? Quantos steps a gente quisesse, utilizando aqui o runner do Actions, né? O agent que a gente tem ali no GitHub e construindo aqui toda a pipe, né? Criando ali uma imagem da nossa aplicação, colocando no Docker Hub, fazendo o pull dessa imagem, depois fazendo o push, enfim. Com isso daqui, né? Você já pode dizer que você consegue colocar uma aplicação em produção utilizando EC2, utilizando ali o GitHub Actions, né? Para você não ter que se preocupar, por exemplo, em utilizar uma ferramenta, sei lá, como o CircleCI, o Jenkins e diversas outras ferramentas para você conseguir construir a tua pipeline, né? Se você já tem o teu projeto ali no GitHub, talvez não tenha por que você utilizar uma outra ferramenta, né? Porque o GitHub, ele já tem ali as facilidades do próprio GitHub Actions, né? Você consegue construir diversos workflows ali, enfim, tem muita coisa bacana que dá para você explorar, né? Isso daqui é, sei lá, uns 10% do que tem no GitHub Actions, mas que eu tenho certeza que já vai te ajudar aí na sua caminhada para fazer o deploy de uma aplicação. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, você aprendeu como colocar sua aplicação em produção utilizando o GitHub Actions, já deixa aí o seu comentário, já deixa o seu like também nesse vídeo, que é muito importante. Deixa aqui embaixo também o seu comentário. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve e ativa aí o sininho também para ficar por dentro de todos os vídeos que eu for trazendo aqui no canal. E compartilha também esse vídeo, que é muito importante para mim, para eu continuar fazendo todo esse conteúdo para vocês. E se você quer aprender mais sobre o Spring Boot, se você quer construir aplicações com performance, se você quer aprender como construir utilizando Spring Security, enfim, se você quer aprender sobre o Spring Boot, eu também tenho um curso que tá aqui no link desse vídeo e eu tenho certeza que vai ser um curso muito produtivo para você. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!